Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos e a observação feita pelos Espíritos está na bênção e maldição. E o capítulo é 8, da emancipação da alma. Já pode tomar. E aí nós vamos hoje fazer uma observação referente ao que é a maldição e o que é a bênção. Mesmo porque vivemos em uma sociedade onde já está desgastado, antipático, esse termo Deus lhe abençoe. Que eu não sei de onde foi que esse povo tirou isso. Assim como também a maldição, que nós, semelhantes, temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar alguém. Na verdade, de acordo com a doutrina espírita, os espíritos orientam o seguinte, ou melhor, esclarecem o seguinte: o homem, ele não está submetido a bênção ou maldição de ninguém, de outrem. Por quê? Primeiro que nós somos criaturas universais, criaturas imortalistas, Aqui vocês não vão encontrar essa questão. Aqui já é um desdobramento. Vocês vão encontrar aqui muita pouca coisa, mas que diz muito, Porque certas informações que os Espíritos dão dos Espíritos, mesmo sendo ela de pouca observação, mas ela diz muito. Então, o que acontece? Sendo o espírito de reencarnações sucessivas, nós adquirimos conhecimento e nos comprometemos. Aí é que está a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, desde quando o homem pratica atos que vai lhe trazer consequências miseráveis, a bênção para ele de nada adianta. Essa vibração que o povo diz, a bênção, de nada adianta, porque não vai mudar o curso daquilo que ele tem a responder. Tanto a questão da felicidade. A bênção, ela não vai trazer nem a felicidade, nem a infelicidade, como muitos dizem, que fulano foi amaldiçoado. Na verdade, a maldição, que muitos dizem, consiste no desvaneio do homem nas leis, com as leis divinas. Então, estando ele, ou melhor, ele sendo abençoado ou amaldiçoado, isso não vai dar ele nenhum respaldo daquilo que ele está vivendo. Daí a gente vê o seguinte: a questão do homem dizer que o outrem é representante de Deus não é nada mais, nada menos do que ignorância. Porque os verdadeiros representantes de Deus, eles não estão vinculados aos meios materiais. A sua vida é de muito sacrifício e, diga-se de passagem, de muita restrição material. Eles não estão aqui vivenciando os luxos, nem a boa vida que muitos desses que dizem ser representantes de Deus está vivendo. A exemplo disso foi Jesus. Jesus não teve uma vida como nós vemos esses representantes de Deus. Mas antigamente, podem dizer antigamente, não existia o desenvolvimento que existe hoje. Existia sim. Herodes era o rei. Herodes era rei. Comandava uma nação.
como tantos outros. E por que Jesus, que dizem que ele era Deus, foi Deus, né? Não teve esse luxo todo? Aí é que a gente vê a veracidade dos representantes, daqueles verdadeiros representantes de Deus, que o seu papel aqui é eminente moral. Ele não está preocupado com as boemias do materialismo, mas ele está preocupado com o andamento moral do seu semelhante, que é o que nós não vimos aí. Muito pelo contrário, essas criaturas, elas imprimem no seu semelhante a miséria. Querem a todo custo que essas pessoas que já vivem um estado miserável, porque vale lembrar, minha gente, que o estado miserável não é só aquele que está lá nas calçadas, não. Pelo fato do homem não ter uma saúde digna, física, não ter uma moradia decente, não ter um estudo, né? Isso tudo é progresso. Isso é progresso. O homem diz assim, mas a miséria é só aqui, eu não estou nas calçadas dos parceiros. Ali já é o extremo. Ali já é o extremo. Porque não se faz progresso sem instrução. Não se faz progresso sem o equilíbrio do ser, seja ele no corpo ou fora dele. Então, quando essas criaturas diz que está dando para Deus coisa nenhuma, Deus não precisa de nada do homem, mesmo porque Deus é soberano, é criador. Ele é que tem capacidade de prover aos seus filhos os meios favoráveis para o seu progresso, porque ele é criador. Ele sabe do propósito e dos fins ao qual o homem tem que ter. Então, para que o homem vai dar um percentual para esse dito Deus, sendo que esse homem está mais miserável do que o miserável? E aí, acaba como a criatura estava dizendo, que um dito disse a ela que eles só iam para a igreja miseráveis, parecendo os miseráveis. E aí ela, acho que caiu a ficha naquele momento, estava dizendo que ia virar para ele e ia dizer, ô seu fulano de tal, a gente vem miserável para tal lugar, né, que são os templos dele, porque tudo que nós temos a gente dá a vocês. Olha aí. Então, quando o homem começar a se valorizar como espírito, ele jamais vai dizer que temos aqui um representante, mesmo porque todos nós somos filhos de Deus, e Deus, como ser supremo que é, utiliza de todos os seus filhos, mesmo dos mais ignorantes até os mais instruídos, porque ele tem meios de fazer com que o progresso deslanche. Não vai precisar de tal ou tal criatura que está meramente preocupada com o seu bem-estar, enganar o povo, enganar aquele que está ainda passando pelo seu estágio de ignorância, porque, diga-se de passagem, o seguinte, a maior parte das pessoas que seguem religião são analfabetas, são ignorantes, são pessoas sem instrução nenhuma. Mas tem os que são instruídos, tem os que estão instruídos. Mas esses que estão instruídos estão vinculados aos verdilhões do templo. É isso mesmo. Isso mesmo. Porque quanto mais a pessoa é ignorante, mas ela não tem como, ou melhor, ela não tem subsídios para a compreensão. Falta isso a ela. Entendeu? Ela precisa de subsídios que a instrução levará ela a perceber, né? Ela não ficará no sentimento de sentimentalismo, ou achando que fulano é o iluminado. Os espíritas têm isso, né? Fulano é iluminado. Aí também é um estado de ignorância. Ou o não buscar da explicação do livro da codificação. Porque
vale lembrar o seguinte: quando nós pegamos os livros para estudar, seja hoje, seja amanhã, seja 2 horas, 15 minutos, vai ser sempre válido. Primeiro que a gente vai começar a se desvencilhar do personalismo. Segundo, de que o outro é sempre melhor do que a gente. Né? Todos somos iguais. O que difere em nós é o trabalho. É o trabalho. Porque o trabalho pessoal de cada um é que vai levar a criatura a dar um passo bem maior do que o outro. Então, claro, ele progrediu mais do que aquele que ainda permanece estacionário. Então, isso não quer dizer que ele seja iluminado, que Deus proveu a ele um meio e a outro não, que Deus usou, porque o Deus de Moisés é assim. O Deus de Moisés, ele está sempre buscando os eleitos. Os eleitos. Né? Agora, o Deus verdadeiro, inteligência suprema, ele quer que você se qualifique. Porque o nome qualificação, ela não está inclusa só na questão profissional, como muitos dizem, não. A qualificação nossa está vinculada ao progresso. É aquilo que você direciona de forma superior. Você dá uma qualidade maior. A exemplo disso é o seguinte: assim, você não pode falar de determinada questão porque você não é formado em tal área. Por quê? Eu sei que qualifica o indivíduo a se dar com determinados assuntos, são os livros, é o estudo. Não é um simples papel adquirido em uma universidade que sabe Deus lá como. Sabe Deus lá como, né? Porque do jeito que o sistema de ensino está aí, meu amigo, cada vez mais precário, né? Você não sabe, né, como essas criaturas adquiriram esse diploma de doutor. E aí, o que a doutrina espírita me ensinou foi o seguinte: eu posso falar de tudo, mediante ao estudo, porque é onde eu vou ter comprovação. Eu só posso conversar, como muito diz, eu não converso sobre política, eu não converso sobre isso, sobre aquilo, porque não se discute. Ele não sabe. Primeiro que ele não sabe nem que a vida dele é uma política. Ele não é partidário, mas a vida dele é uma política. Porque ele tem que ter a arte de administrar a sua vida. Da mesma forma como muitos dizem assim, não existe leis. Leis existem. Porque uma sociedade não se direciona sem leis. A lei não é cumprida, é diferente. Porque se não existissem leis, nós não estaríamos em uma sociedade onde o padrão de vida estabelecido direciona o homem. Porque como é que você afirma isso? Se você sair na rua, você vai preso. São leis criadas. Se você sair nu na rua, você vai preso. Como é que a sociedade não tem leis? Elas não são cumpridas, fiscalizadas. Mas elas estão. Tanto sim, se você pegar lá como é o nome? Como é? Arrumação de lei, esqueci o nome agora. Pode ser, mas é outro nome. Código Penal. Você vê lá todo aspecto que direciona o ser, ou jurídico, ou físico. Está lá no Código Penal. Basta que você pegue e leia. Está lá a bússola de direcionamento para o indivíduo que paga seus impostos. Da mesma forma, minha gente, é a questão do progresso. Ninguém progride vinculado ao endeusamento de outrem, a estar sempre puxando o saco de outrem. Mas a gente progride vinculado aos livros, vinculado às informações daqueles que são mais instruídos do que nós, porque nós também já aprendemos, entendeu? E não a essa balbúrdia
e não a esse círculo de ilusão que primeiro que o homem criou para si o seguinte: Deus pode tudo, Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer nada. Deus estabelece leis que direcionam o homem para ele modificar, para ele arrumar. Nós não criamos nada, Deus sim. Agora, os meios que o Pai nos dá, nos possibilita a identificarmos, porque nós não descobrimos nada, identificar porque ali já existe, né? A desenvolver aquele meio. Observe que de lá para cá, como o homem se desenvolveu. Qual foram os meios que o homem se desenvolveu? A inteligência. E qual foi o material? A matéria. Então, aliado à inteligência, à matéria, o homem se desenvolveu sem o aspecto religioso. Sem o aspecto religioso. Você já pensou se todo esse progresso, o homem científico, ficasse buscando ou esperando que Deus mandasse, que Deus vai fazer? Minha gente, Deus já faz a mesma coisa das leis. O homem faz um filho na mulher. Não tem nenhum amparo jurídico, né? Aí o progresso da lei divina estabelece, levando o mais inteligente a se desenvolver para arrumar essas leis que vai amparar a mulher e o filho. Aí vem um de lá e diz que nada, ela pariu porque ela quis. O ignorante estúpido diz isso. Ela pariu porque ela quis. Primeiro que os filhos não é da mulher e nem do homem. O espírito, ele é independente. É criação de Deus. Então, quem manda os filhos é Deus. Né? Então, esse mesmo Deus, que não está agindo parcialmente e nem buscando eleitos, faz com que esse homem crie leis que ampare a todos os seus filhos, independente do que o homem acha. Que pariu por causa disso, que pariu por causa daquilo, porque não existia televisão. Hoje existe televisão e a mulher continua com isso. Né? Então isso é ignorância do próprio homem a respeito do seu Criador. O homem ainda está muito aquém da existência divina. Ele ainda está muito aquém da compreensão de Deus. E aí o que é que ocorre? Esse homem que a inteligência se desenvolveu com mais elasticidade, devido aos meios que ele buscou com seu interesse, ele cria leis. Artigo tal vinculado à mulher tem direito junto ao seu filho, o homem tem que ampará-la. Ah, mas deixe lá porque Deus é justo, Deus sabe o que faz. Ô peste, então morra de fome. Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe tanto o que faz, que já moveu os seus filhos mais capacitados para criar essa lei. Não é? Olha aí. Então, isso equivale do homem aprender a usar o raciocínio. Da mesma forma é a mulher que apanha. O homem cobre o couro nela. Ah, mas os espíritas dizem que é karma. É karma porque não é ele que está tomando um murro na cara. Você tomar um murro na cara, ele vai dizer que é karma. Ele vai dizer, eu tomei um murro na cara, é meu karma. Todo dia tomando porrada é karma. Não é karma não. Né? Isso é ignorância. Primeiro que desde quando o homem bate numa mulher, já é o extremo. Porque a violência começa verbal. Né? Ah, mas eu não vou procurar a polícia, eu não vou procurar porque desde que Deus resolve, o tempo está aí, e aí assim vai. Quer dizer, tudo Deus tem que resolver.
E esse homem ainda não parou para despertar que Deus já resolveu. Pelo fato de existir leis, essas leis já estão favorecendo o homem. Aí o que é que acontece? O homem vive uma vida miserável e aí diz que está vivendo porque Deus quer. Aí chega nos shows, deposita lá 150, 140 e aí coloca os seus ídolos lá em cima. Quando acabar, vai para a fila do SUS e diz que o culpado são os políticos. São só os políticos. Bom, se eu desembolso 150 reais com a boca sem saúde, como nós falamos aqui, com a boca sem saúde, morando nas encostas, e eu estou elevando aquela criatura por ser meu ídolo, quem é o culpado? É Deus, é? É Deus. Aí o diabo do barraco despenca. Ah, foi Deus que quis assim. Isso é fatalidade. Isso não é fatalidade não, isso é burrice. Isso é burrice. Porque se desde quando eu desembolso uma quantia para prover alguém que eu acho que é o meu ídolo, eu estou me desvalorizando. Porque ele está belo, está por cima da carne seca, vamos dizer, a grosso modo, porque eu estou promovendo ele. Eu estou. A partir do momento que eu começar a me promover, aí sim, eu progrido. Aí que muita gente diz assim, ele faz porque ele é rico, nem sempre. Nem sempre, minha gente, porque o homem instruído, o homem que busca se instruir, não é essa instrução vulgar, não, de ler, escrever, fazer conta, não. Isso aí é, normal. Mas é a instrução vinculada ao progresso. Observe as pessoas mais instruídas, como ela vive. Primeiro, ela procura um habitat digno. É progresso. Segundo, ela procura se promover. Porque nós nos promovemos, nós promovemos o meio que nós habitamos. É por isso que nós nos diferenciamos um do outro. Isso não está só envolto da moeda, não. Isso está envolto da inteligência. Da inteligência. Porque se desde quando eu busco meios favoráveis ao meu progresso, certamente esses meios vão me favorecer melhores condições. Aí é que está a lei divina. Olha aí o Espiritismo. O Espiritismo, ele tende como uma ciência de elite e vai continuar sendo. Não é porque, ou melhor, não é querendo diminuir o homem. Não é o Espiritismo que vai descer até o homem, é o homem que tem que subir, se politizar, se esclarecer, buscar linguagens favoráveis para a sua compreensão. Da mesma forma é Deus. Não é Deus que vai descer como muitos esperam, que Deus vai vir, para libertar o homem, eu não sei de quê. Não sei de quê. Vale lembrar se Deus, se Jesus vier agora, ele vai matar ele com um míssil. Ou então com homem-bomba. Não é? Pô, se conta a história que fizeram uma miséria daquela, pegaram ele, botaram no madeiro, ainda diz que aquilo ali é uma glorificação, a peste daquela. A gente não suporta ver o nosso ente querido, todo ensanguentado, atiçado nas rodovias, ou com tiro, ou morrendo de bala. Jesus ainda se comprazem em pegar um madeiro e colocar o mestre lá com as mãos abertas. Aquilo é uma vergonha, com o sangue escorrendo pelo corpo. Uma glória. Aquilo ali não é glória, não. Aquilo ali é uma indecência, é uma infelicidade. E se comprazer dia e noite está olhando uma imagem daquela ensanguentada. Aquilo ali é o sentimento miserável que o homem ainda tem. E aí o que é que ocorre? Ainda se espera que Jesus venha para livrar o homem daquilo que ele mesmo criou, os seus erros.
E aí chegamos nessas áreas públicas, quando muitos querem dar a sua mensagem, aí vai dando, quando você não recebe, Ele abençoe, como você tivesse amaldiçoado. Aí eu não, muitas das vezes, como dizer assim, eu estou com minha língua quente, né? Aí eu digo, eu estou tão amaldiçoado que eu estou melhor que você. Eu estou melhor que você, estando amaldiçoado. Porque se você tivesse bênção na bênção, você não estava no ônibus vendendo. Você estava se instruindo, estudando, trabalhando, bem vestido, bem calçado, bem alimentado. Que é isso que consiste o progresso. Né? Não estava nos ônibus vendendo uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali. Né? Agradando um, agradando o outro, dizendo Deus lhe abençoe. É isso que a gente tem que parar, pai. Não é, nós não estamos aqui com a intuição de humilhar, nem de ser melhor. Nós estamos aqui refletindo as nossas condições morais. Nossas condições morais. Daí é que segue que o homem não está nem abençoado e nem amaldiçoado. O homem está vivendo a decadência da sua lei, da sua prática moral. Da sua prática moral. Como também podemos avaliar o homem instruído só no campo físico, ele também está na sua decadência moral, porque muitas das vezes a sua condição física é superior, mas a sua situação moral é decadente, como em muitos países. A exemplo disso é a China. A China é um país de um progresso estupendo, mas tem grande decadência moral. O índice lá de suicídio é enorme. As criaturas, quando perdem o trabalho, o primeiro pensamento delas é se suicidar. Olha aí. E, no entanto, é um país de uma potência muito grande. Você vê que há pouco tempo teve, acho que foi um terremoto, não foi? Se eu não me lembro, se eu não me engano. E devastou muitas cidades. Em pouco tempo foi construída. Né? O que é isso? O uso da inteligência. Deus não age no homem pelo sentimento não, minha gente. Deus age no homem, a lei divina age no homem pela inteligência, que é por intermédio da inteligência que ele vai desenvolver o sentimento. Ele vai desenvolver o seu comportamento moral, mas é sempre pela inteligência, não é pelo outro meio. Não é pelo outro meio. Porque a inteligência, ela move com os recursos que temos. A exemplo disso, Maria Curie. Maria Curie, ela foi enfermeira. Ela estudara e foi pesquisar o minério bruto, urânio. Ela não pegou o urânio já trabalhado não, para poder criar, junto com o seu marido, a máquina do raio-x e da radioterapia. Ela pegou o urânio no seu estado grosseiro para lapidar, pesquisando a radiação desse mineral. E foi aí, junto com o seu marido, foi que ela, passando por muito sofrimento, porque ela morreu contaminada, né? Seu marido teve uma época que queimou os dedos todos, ficou com uma queimadura muito grave nos dedos, devido a essa pesquisa, e eles desenvolveram, né, o raio-x e repita de novo, a radioterapia. Será que Maria Curie deu uma contribuição grande para a humanidade? A humanidade toda utiliza esse mecanismo de avaliação, né, de cura do câncer. Será se Maria Curie fosse usar o sentimentalismo, ela ia ter essa grande contribuição para a humanidade?
Ela ia? Não. Então, é por isso que a religião existe. Porque o homem vive envolto do sentimentalismo. Ele quer sempre alguém que responda pelos seus erros. Ele quer sempre alguém que fique com a sua dor. Que diga que ele é um pobre coitado ou que tenha paciência. O homem vinculado com os erros, ele não pode ter paciência, ele tem que trabalhar. Porque o trabalho, mediante ao esforço, não é o trabalho de restituição econômica não, viu? É o trabalho moral. E o maior trabalho moral que temos é a mediunidade. É onde nós mais nos desenvolvemos. É mediante ao desenvolvimento mediúnico. Porque você tende a se vincular com as duas esferas, espiritual e material. Você sintoniza como os espíritos disseram a Kardec. O médium, ele é o instrumento não, ele é o medianeiro entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso quer dizer que o seu trabalho, ele é grandioso, porque ele não está vinculado só à questão da matéria. É por isso que eu sempre digo aqui, afirmo, porque isso é fruto de pesquisa. O homem meramente instruído, ele é estúpido, ele é grosso, ele não tende a elastecer a sua visão diante da lei divina. Isso é pesquisa. Aí, os fatos estão aí, na nossa própria, diante de nós mesmos, né? Quem é que progride mais? O homem instruído, vinculado às leis espirituais, ou o homem meramente instruído? O homem instruído vinculado com as leis universais. Primeiro que ele tem como bússola Deus. Porque Deus não está na religião. Deus não é um ser, como é que se diz? Caricato. Deus não é esse ser caricato que nós vemos. Um ser já desgastado, né? Se cria imagem de Deus das mais inferiores. Deus é inteligência suprema, basta isso. E o homem tem que buscar nessa inteligência os seus atributos. O homem só compreende, vamos dizer assim, parcialmente, porque nós não compreendemos ainda Deus, mas parcialmente, baseando-se na doutrina espírita, as leis que nos regem, mediante a informação da reencarnação. Fora disso, a compreensão de Deus é meramente religiosa. É meramente religiosa. É um ser que vem buscar o seu povo, é um ser que vem separar o homem, segundo eles, religioso, do mundano. Bom, se o homem religioso e o mundano vão se separar, então Deus está perdendo tempo. Porque está todo mundo junto até hoje, no mundo. Está perdendo tempo. Né? Essa separação do joio e do trigo já deveria ser há muito tempo. E não um dia. E pode haver contaminação aí, né? O homem religioso com o homem mundano. Mas é isso que a gente vê. Então, a religião, assim como diz que o homem está amaldiçoado, olha, vamos aqui refletir. A maldição do homem consiste no seguinte: o homem está desempregado, morando nas palafitas,
sem saúde, sem alimentação. Vamos analisar agora a questão política do nosso país. Onde é que está a maldição aí? Onde é que está a maldição? Avalie a questão política do nosso país e avalie como nós contribuímos para essa política, porque nós também contribuímos. Onde é que está a maldição? Você não está dando você não está dando certo no trabalho, sua família está destruída, não é isso? Você não consegue nada. Aí os espíritos dizem. Os espíritos dizem. Avalie o homem, o seu comportamento. Bom, é a mesma coisa da violência. Vamos banir a violência. Aí você liga uma televisão no dia de hoje, você só vê sexo, né? Gente dando murro na cara de outro, violência. A hipocrisia, a mediocridade, o puxa-saquismo, né? A ilusão, a sedução das mais miseráveis. Quando acabar, não quer que tenha a pedofilia, né? Não quer que tenha a violência, não é? Então a gente está precisando ver, na verdade, quais são as vinculações nossas mediante a sociedade que vivemos. Mas você está amaldiçoado. Olha, não estude não, que você no final do ano você não vai passar e vai estar amaldiçoado. Não estude não. Aí quando acabar, neguinho fica o ano todo batendo perna, tocando seus namoricos. Como é Marcos? Marcos é que sabe, né? E aí chega lá, Deus vai me ajudar. Hoje Deus vai me ajudar. A peste não estuda nada, né? Quando chega na hora da prova, ele... Não, meu espírito que vem de lá vai pegar na mão dele, vai. Ó. E muitos espíritas estão contribuindo para essas ideias. Principalmente no que se refere, né? Os pseudos espíritas. No que se refere à saúde. Quando diz que cada um está sofrendo a dor que Deus está mandando. Então eu não quero conta com esse Deus. Ele me cria, não me dá meios e quer me castigar? Você já viu câncer, uma doença miserável que come o ser humano vivo? Foi Deus que mandou? Aceite porque Deus mandou. Deus mandou? É por isso que, mediante a essas ideias, vemos muitas criaturas que desenvolvem a ciência incrédula. Porque, baseando-se, minha gente, nos princípios da matéria, do desenvolvimento, porque a matéria ela também tem a sua importância e ela mostra ao homem muitas questões ao qual muitas vezes ele não compreende. Vale lembrar também que o homem estuda a causa e não o efeito, mas é por essa causa que ele acaba negando Deus, porque ele vê em uma célula o desenvolvimento de uma doença mediante estudo efeito, não a causa. Falei ao contrário, entendeu? Ele estuda ali o efeito, ele estuda esse efeito mediante aos princípios que o homem arrasta esses cromossomos, e ali se desenvolveu essa doença. Claro, ele não vai acreditar num Deus que simplesmente manda um câncer, já que os seus métodos científicos mostrou o contrário, que o desenvolvimento daquela doença é mediante a questão genética, que tem sua valia, que tem sua importância, mas que não responde só por isso. A questão da genética é fato, mas ela não é a causa.
A causa é atitude moral, onde muitos espíritos simpáticos, em erros, contribuíram para as mesmas situações. E aí encarnam com essa carga genética igual nas suas anomalias. Para espiar E provar. E é por isso que ele encontra nesses cromossomos, é cromossomo, né? Nos cromossomos, a causa, o efeito dessas anomalias, mas que na verdade a causa não está ali, está no processo de perturbação individual do homem, né? É aí que está. Então ele não vai crer em um Deus religioso, sentimentaloide, né? Que acha que o seu filho tem que passar por isso porque ele é mais miserável e o outro tem que passar por isso porque segue ele. E aí Jesus dissera a cada um, segundo suas obras, com uma profundeza de pensamento científico, porque se é a cada um segundo suas obras, o que eu sofro é mediante aos meus erros, os meus acertos. Daí se segue que eu não tenho por que adorar a ninguém, nem deusar a ninguém, e nem me sentir inferior a ninguém, porque a minha inferioridade consiste da falta de valorização das minhas potencialidades, dos recursos que eu tenho, como diz os espíritos, da minha esqueci, dos meus talentos, porque os nossos talentos nos valorizam, e quanto mais o homem é instruído mediante a lei da reencarnação, ele não tem por que estar endeusando ninguém, nem estar tomando ninguém como diretriz da sua vida, né? Ou está achando que fulano é esse, ou fulano é aquele, porque ele tem, porque ele tem. Eu estava conversando outro dia com minha mãe. Observe como é a vida. No nosso estado de infância, até porque eu não quero voltar, né? Eu não tenho falta de nada referente à minha juventude, porque burra, cabeçuda, ignorante, dizendo sim a todos, aos gatunos e aos interesseiros, porque não sabia dizer não. Não quero voltar, não faço não tenho nenhuma saudade. Vivendo uma condição miserável, né? Comendo meio-dia, não comendo de noite, ou comendo meio-dia e de noite com aquela porção mínima, só para não morrer de fome. São essas condições que nós temos. Nós não vamos aqui negar, no mundo miserável desse que nós vivemos. Quem vai dizer que quem nasceu com mérito de vir com as condições, procure trabalhar para merecê-la mais ainda, viu? Porque muitas das vezes não é nem merecimento, é oportunidade. E aí, hoje, e tudo aquilo nos encantava. Nós queríamos sempre ter, né? Assim, despertava em nós aquele interesse severo. Hoje, mediante ao estudo, ao trabalho, nós vimos que tudo nós podemos ter. Não é verdade? Basta que você se equilibre, estude, se qualifique, se melhore como espírito. Porque muitos estão aí à base de falcatruas. Tem uma vida maravilhosa, mas quando se vai pesquisar lá no fundo, só Deus sabe as misérias que cometeu. Então, não gera nenhum interesse, assim como esses homens, porque a nossa visão se transmite para eles, porque os seus valores foram exteriorizados. Mas é que o marido dela foram dois pescadores. Ela foi polonesa e ele, acho que não me engano, ele foi francês. E aí o que é que acontece? Mediante o seu esforço,
no seu desenvolvimento, não é que você vai virar expert à noite com dia, mas você vai saber se direcionar. As invejas que hoje se sente pelo fato da criatura ser algo e o outro não ser, são sentimentos ainda desvinculados com a valorização de si mesmo. Não é a valorização em aspecto físico, mas é a valorização dos seus talentos, do que você desenvolve, juntando-se, unindo-se a outrem mais desenvolvido, nós tendemos a crescer muito mais. Eu ouvia sempre muita gente dizer assim: eu não gosto de fulano porque fulano gosta de ser metido a sabe tudo. É desse que eu gosto. Quanto mais ele metido a sabe tudo, é desse que eu gosto. Oxe, é aí que eu me aproximo. Porque ele metido a sabe tudo, pelo fato dele ser metido, ele já vai buscar. Ele não se recusa. Observe só o princípio. Pelo fato da criatura ser metida, sabe tudo, é porque ela vai buscar aprender. Eu quero ficar ao lado dela mesmo. Porque alguma coisa ela vai me dar. Alguma coisa eu vou extrair dela. Mas é ao contrário. Ela é metida, sabe tudo, eu quero ficar distante dele. Porque a visão medíocre da criatura leva ela a isso. Medíocre. Ela é tão miserável que ela não admite ser instruída por outra e que ela julga ser melhor do que ela. E se é melhor, ele que se tornou melhor. O que é que tem a ver? Ali em Carlos Bernardo, né? Um homem, um espírita notável, pesquisador baiano. Os baianos souberam dar valor a ele? Aonde? Aonde souberam dar valor? Um homem que levou 30 anos de uma pesquisa, ou melhor, em pesquisas, tirando do seu próprio bolso, vinculado aos seus familiares. Há de se relatar que quando ele fez aquela experiência com o espírito noiva, saíram dizendo que foi o filho dele que se vestiu de noiva, para esculhambar o trabalho do homem, né? Que tinha sido, ele vestiu o filho para se passar como espírito noiva. E no entanto o homem despendeu tempo, energia, estudo para fazer um fenômeno belíssimo daquele, o espírito noivo. Souberam, é por isso que eu concordo com o livro dos Espíritos, ou com o Evangelho. A doutrina espírita aqui no Brasil ainda está em terreno rochoso. Ainda vai dar muito trabalho para suas raízes se desenvolver. Muito trabalho. Isso necessita de tempo. E muito tempo. E não é a doutrina espírita que vai descer até o homem. É o homem que tem que se elevar a ela. Porque há quem diga o seguinte: o espiritismo tem que ser passado com ideias simples. Como? Que simples? A ciência decai por causa do ignorante? A ciência deixa seus recursos mais eminentes por causa da estupidez do homem? Porque o homem que veio do roçado e que disse que o mato que ele pega, coloca na panela e faz um chá, tem mais uma ação mais imediata do que uma medicação trabalhada com a maior pesquisa, onde a sua ação é muito mais rápida. A ciência é que tem que se render a ele ou ele que tem que se render à ciência? Não é verdade? Usemos a inteligência. Da mesma forma são os espíritos. Muitos desses médicos, desses dirigentes, acham que os espíritos de luz estão nas casas deles. Vinculado ao quê? Me diga, vinculado ao quê? Aos seus conceitos familiares? Aos seus puxa-saquismos? Ao comportamento
de dizer que a casa espírita é um lugar, primeiro, onde faz atendimento fraterno. Uma criatura tomada de obsessão vai se fazer atendimento fraterno, só se for para ele ficar perturbado junto com a criatura, porque a criatura é tão perturbada que acaba perturbando os outros. Que atendimento fraterno? É esse os espíritos que vão estar lá? Ou são espíritos da mesma qualidade? Da mesma qualidade. Porque, primeiro, que esses espíritos, eles têm como princípio o estudo. Eles têm que ter uma diretriz onde ele possa acionar a ideia do encarnado a lembrar das suas pesquisas. Ele vai acionar o quê? Uma criatura que vive vinculada, sai de lá de fora, vem para cá contar a vida, e que meu filho, que meu marido, que não sei quem, que... Isso é espiritismo? Ou está preocupado com o que deixou lá fora, vai preocupado com a comida que vai fazer? Isso é espiritismo? Isso que é trabalho? São esses espíritos esclarecidos, vinculados com o progresso da humanidade que vai estar nessas casas? Ou médios que endeusa outro, que diz que é o médio principal? A gente está precisando usar a razão. A gente fica por aqui.